Boa noite. Mandei o convite aí, Kézia. Se não chegar, você pede para participar. O Instagram é assim, né? Oi, Janine, que está na minha terra. Boa noite. Kézia? Olá! Tá me ouvindo? Tá tudo escuro? Tá escuro, tá virado, não? Não tô vendo você. Deve estar virado. Calma aí. Pronto. Aí, boa noite. Oi! Boa noite a Querida, luz. prazer. Igualmente. Como o povo vai entrando, vão compartilhando aí, viu? Vão chamando as amigas, vão chamando as mamães, vão chamando quem tem interesse nesse tema e principalmente quem tem curiosidade, né, de acompanhar uma família educadora. E para algumas pessoas Isso, parece vamos um lá. bicho de outro mundo, né? Quando você fala que ensina as crianças em casa, tem gente que Verdade. cai da cadeira. Gente, sejam todos muito bem-vindos a esse Instagram. Muito boa noite. Eu queria falar uma frase para vocês que eu gosto muito, que está lá no livro. É uma citação de Sarah Mackenzie, que está lá no livro Ensinando com Serenidade, e ela cita Plutarco, né? A mente não é um vaso a ser cheio, mas madeira a ser incendiada. Então vamos incendiar a mente dos nossos filhos com educação, com conhecimento e principalmente conhecimento que revela o Deus Criador, né? Para que eles possam servi-lo e adorar esse Deus que é tão misericordioso e tão grande que fez com que todo o conhecimento, né, fosse maravilhoso demais. Boa Com noite a todo mundo. E certeza. hoje eu estou aqui. Eu sempre falo, né, que essas lives, eu sempre convido as mães ou pais, principalmente mães. Já falei com um pai aqui, mas mães extraordinariamente comuns, né? Não são mães diferentes de nós, com as mesmas fraquezas, as mesmas limitações, mas, sobretudo, uma grande força de vontade e uma grande disposição em abraçar esse ministério que Deus nos deu de ser mãe e mãe educadora. Então, Kézia, seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigada por ter aceitado esse convite e, por favor, fique à vontade para se apresentar. Muito obrigada, Arleia. Já tem um tempinho que a gente já se vê aí pela internet, né? É, E eu abordei você um certo dia, né, para a gente tratar sobre uma sim. live juntas, porque é muito admirável a sua garra como mãe. É uma mãe, Obrigada. assim, de uma firmeza incrível. E a gente fica muito feliz de saber que tem outras famílias empenhadas nessa Verdade. missão, né, de não terceirizar a educação dos seus Sim. filhos de modo algum, né? Eu acredito assim que você, assim como eu, deve ser uma mãe assim do tipo leoa que se vir para cima com a história de vir tirar de você os seus filhos o Sim. privilégio, né? E a missão Verdade. que Deus imbuiu o seu coração, né? De educar os seus filhos. Eu acredito que você, assim como eu, já sente se levantar dentro de você rugir uma leoa, né? Eu sou Sim. assim, só de pensar, inclusive nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, né? Muitas famílias estão preocupadas e, Sim. sinceramente, eu digo para você, eu não estou angustiada porque eu sei, Sim. né, que Deus está cuidando disso tudo pela missão que nós temos, né, de Sim. gerar Sim. filhos que vão fazer a diferença nessa geração que está vindo aí, né? Com Então, certeza. assim, com muita alegria, eu quero dizer que estou aqui representando a minha casa, minha família, meu marido, meus 3 filhos. Sou Kézia Queiroz, sou esposa do Christian Queiroz. Temos um filho de 14 anos, um adolescente já, o Richard. Temos o garoto número 2, o Ronald, de 9 anos, e o Robert, de 3 anos, né? E uma benção ser mãe de 3. Você é mãe de 2 ou é de 3 também? 2, não é? De, de dois, é. E a pergunta que sempre fica, né? Você vai ter mais filhos? Vocês terão mais filhos, né? E assim, a gente está aqui, claro, não pensamos propriamente em ter mais filhos, porém,
tá na graça de Deus, né? Tá diante de Amém. Deus tudo isso. Até hoje comentamos, a Leia, foi bem interessante, de adoção. Pensamos Foi mesmo? assim, de uma adoção. Veio aquele ímpeto no meu coração da adoção de uma menina, né? E aí os meninos Sim. ficaram assim, sem chão, mas ao mesmo tempo felizes. Quem sabe também uma Imagina. possibilidade como essa. Estou partilhando em primeira mão aqui com você. Ah, exclusivo, break news. Isso aí. Exclusivo! Pois é, Mas somos, é sim, como muitos dos valores que têm se investido também, né, na nossa sociedade, mas assim, está à disposição daquele que tem um controle de todas as coisas, né? Isso não é depende verdade. de mim, do meu marido, não depende de nós, independente de qualquer coisa, independente de saúde, de idade, de biologia, não depende de nós, né? Não está em nossas mãos a Exatamente. vida ou a morte, né? Eu penso assim e acredito que é assim que está na palavra de Deus, né? Que filhos em qualquer momento é bênção. Muito pelo contrário do que Exato. o mundo tem falado, mas em qualquer circunstância é bênção. Se não vir, graças a Deus, Exato. mas se vir também, graças a Deus, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Então, bora lá para o que Exatamente. interessa. Vamos lá, vamos lá. Então, Kézia, como foi que conheceram o homeschooling? Sempre pensaram em educar essas crianças em casa? O que que foi decisivo? Chegou a levar algum deles para a escola? Conte do início. Aconte- Aconteceu assim, ó. Eu ainda era solteira e estava cursando o curso de pedagogia aos meus 21 anos, por aí. Mas não era o curso que eu queria. Porém, no interior onde eu morava, a minha mãe tá aí, Ana Maria. Oi, mãezinha, boa noite. Então, como não era o curso que eu queria, mas pelo Sim, fato de morar no interior, né, do estado do Tocantins, era o que eu tinha à disposição naquele momento. Como minha sim, mãe já tinha sido educadora há algum tempo, eu pensei naquele instante em abraçar, né, a educação. Porém, no meu coração ficou muito ardente que eu estava fazendo isso pela minha família. sim, E que um sim, dia eu seria uma mãe que seria educaria os filhos em casa. Não conhecia muito bem esse termo, mas já por estar envolvido com projetos de igreja, a gente aqui e ali sim, conhecia um missionário que educava seus filhos em casa. Eita, acho que eu vou ter que sim. fechar aqui a janela. Desculpa, viu? De repente, uma ventania. Aí, nesse caso, né, como eu falei, das missões, o contato com Sim, missionários, de repente eu cogitei aquilo no meu coração. Ainda não tinha nem marido. Quando eu ó, conheci meu marido, quando eu conheci meu marido, faltava ainda uns 2 anos para eu terminar a faculdade. A sim, faculdade, antes que alguém pergunte, tá aí, ela é pedagoga e por isso fica mais fácil é, fazer educação em casa. educação em Mas casa. antes que alguém assim se adiante nisso, eu quero dizer para vocês, gente, na faculdade de pedagogia tem coisas muito úteis, tem. Porém, a gente Uhum. vê tanta coisa assim, tanta doutrinação, né? Tanta doutrinação, inclusive marxista, tá? Que eu Sim, digo para sim, vocês que pouca coisa eu aproveitei. Exceto uhum. pelas leituras que às vezes a gente faz, né? De escolha própria para auxiliar nos trabalhos de faculdade, no trabalho acadêmico, muito pouca coisa você se aproveita para você dizer realmente que você vai trazer isso para dentro do seu trabalho acadêmico dentro Sim, de casa. Então, mas foi importante, de qualquer modo foi muito sim, importante. sim. Aí, aí eu me casei e quando foi assim, quase 5 anos de já estando casada, nós tivemos o nosso primeiro filho. E aí eu já estava cultivando aquele no meu coração e falava para o meu marido. Porém, aí a gente com jornadas de como pastores, missionários também, que meu esposo e eu fomos e consideramos ser ainda, porque eu acredito que pastorear o nosso lar é a missão mais importante que a gente Sim, tem. Embora hoje a gente não esteja à frente de um trabalho missionário, assim, mas uhum. estamos à frente do trabalho missionário da nossa casa.
E aí, com isso, né, a gente ficou um tempinho para lá e para cá. O nosso filho já grandinho, com seus 4, 5 aninhos, já indo para os 6, 7, aliás. Aí a gente já tinha voltado do estado de Santa Catarina para Goiás. E lá em Santa Catarina a gente se sentiu um pouco, por algum tempo, um pouco solitário, sabe? E Sim. sentimos que tínhamos que dar um pouco mais de convivência para o nosso filho com pessoas, com crianças. E então colocamos o nosso menino no primeiro ano, né? Ele já Sim. tinha começado a alfabetização em casa, já tinha dado aquele processo, e aí se concluiu aquele passo mesmo da alfabetização lá na escola. Ele fez o primeiro ano com 7 anos, porém, ao chegar ali, o final daquele primeiro ano dele, nós percebemos algo assim que não estava dentro do, do projeto da nossa família, que era Sim. justamente a influência da ideologia de gênero. Sim. Menina, com isso, nós percebemos alterar o comportamento do Richard. E por mais que eu pegava o material didático ali e via ali que tinha algumas nuances da ideologia, eu não conseguia tirar tudo, porque ele estava convivendo na escola cerca de 5 a 6 horas diárias com Sim. outras crianças, e eu percebi dentro da sala de aula dele que realmente tinha crianças que estavam muito já transformado o jeito delas. Com isso, o Sim. nosso mais velho começou a ter todo esse jeito também. E aí o nosso coração ficou angustiado, porque infelizmente eu percebo que há pais que parece não perceber o comportamento dos seus Sim. filhos sendo mudado, sabe? Porque Sim. Sim. parecem não fazer nada sobre isso. Gente, É com todo sutil respeito, também, né? É gradativo, é sutil. Então, isso, precisa de um olhar mais muito atento. sutil. Exatamente. Então, como nós somos muito cuidadosos com isso, e com todo respeito à escolha das pessoas, eu tenho amigos aí Sim, que são, sim. inclusive, homossexuais, tenho um carinho incrível, sabe, por eles. Porém, quando se trata de influência na mente das crianças, a gente tem que ser muito firme. Sim. Não dá para negociar isso, né? Sim. E aí, o que que meu esposo começou a pensar? Eu falei para ele, amor, lembra do projeto da educação em casa, a gente retomar isso, porque lá no Sul a gente já estava fazendo isso. E com a Sim. ideia da socialização, a gente Aham. introduziu o nosso menino na escola, o que foi muito prejudicial. E aí Sim. eu falei para ele, vamos retomar isso aqui. Eu vou cuidar das crianças, eu já fico por conta da família mesmo, do nosso lar, e vou cuidar da Sim. educação do Richard e do Ronald daqui para frente. Só tinha os dois na época. E aí Sim. tiramos ele da escola. E o Christian, meu marido, ele meio que montou um curso de como fazer meninos serem homens. Aí começou uma jornada de fazer do Richard, do Ronald, meninos, rapazes, né, ali Sim. dentro do projeto familiar que nós temos. Então, por isso a gente continuou ali com aquela jornada do homeschooling, exatamente porque a gente entendendo que por mais respeitoso que a gente tem que ser com a escolha das pessoas em questão das suas escolhas, né, sexuais, a gente sabia o projeto que a gente queria para os nossos filhos, né? E ensinar eles dentro daqueles princípios, porque a gente sabe que chegar e forçar isso na mente das crianças não é o correto, não é o certo. E aí foi quando a gente começou a trabalhar isso com as crianças. Foi assim que começou a nossa jornada de verdade, quando a gente assumiu é, a educação em casa, a educação homeschooling, Arleia. Foi desse jeito que começou e de lá para cá a gente não parou. Porém, eu posso dizer para você que já tem uma jornada mesmo de quase 14 anos de educação em casa, né? Excelente. Porque a gente só introduziu o Richard na escola por causa da ideia da socialização, né? E Sim. nós Sim. percebemos que no nosso caso, na nossa família,
não saiu como a gente desejava. Sim. Alguma pergunta? Sim, temos muitas perguntas. E assim, a educação domiciliar, homeschooling, né, é muito mais do que matérias, né, Késia? É muito mais, porque quando a gente tem quando a gente é mordido pelo bichinho do homeschooling, a gente se atenta para o seguinte, que a educação dos nossos filhos é integral, né? Integral, não é só uma matéria, disciplina, porque isso realmente qualquer instituição pode fazer, umas mais, outras menos, mas formar um ser humano em toda a sua integralidade, em tudo aquilo que é necessário, dá trabalho, leva tempo, paciência, é uma transformação dos filhos, uma transformação da família. Então, precisa ser um estilo de vida, muito mais do que sentar uma hora e botar para fazer os exercícios. É muito mais do que isso, né? O homeschooling. E aí você falou que ele foi um pouquinho para a escola, já tinha alfabetizado em casa, e vocês começaram, e assim, lá naquele início, material, eu pensei, né? Internet tinha esse boom que tem da internet de hoje, não tinha, né? E agora, material, currículo, que método vamos seguir? Como você começou isso? Olha, eu diria que dentro desse aspecto acadêmico, realmente o de menos são as disciplinas. O de menos, sabe? Porque os valores, a transformação que a gente traz na vida da família, sabe, como um todo, a começar dentro de cada um de nós, porque eu digo assim que para que eu possa educar bem os meus filhos, eu preciso a cada dia estar expandindo a minha mente, Sim, expandindo o autoconhecimento. Eu preciso me melhorar, eu preciso olhar para dentro de mim e perceber onde estão as coisas que precisam ser reformadas dentro de mim, entendeu? Para que eu possa cuidar dos meus filhos com todo o amor mesmo. E não simplesmente chegar aqui, vamos sentar e fazer tarefa e tarefa e tarefa. Então, sim, quando a gente escolheu o brasão da nossa família, né, laboratório, inclusive foi isso que a gente pensou. Porque a educação, ela acontece da hora que você levanta, a hora de sim. dormir e até enquanto você está sonhando. É um verdadeiro laboratório alquímico, é um laboratório educacional, é um laboratório de transformação de almas, de vidas, sabe? Então, quando a gente pensou nesse brasão, sim, foi justamente por isso, porque a gente entendeu que o processo ele é contínuo, sabe? Até mesmo quando você não está fazendo tarefas ali, uma única pergunta que uma criança faz já te leva para um laboratório de pesquisa, entendeu? Sim, Então não sim, tem que necessariamente. Claro, você segue um rito, você segue um cronograma, é importante que isso sim, aconteça para que a gente não se perca. E a sim, gente sabe também que dependendo até das políticas que a gente vai ter em relação a, ao homeschooling no Brasil, a gente vai ter que ser até um pouco mais rigoroso com isso, sim, né? Mas é muito mais do que isso, gente. É assim, e é algo tão maravilhoso que assim, eu não abro mão. Às vezes as pessoas, mas você tem que ter paciência, gente, tem que ter paciência para ter filho. é, Independente se você vai sentar para ensinar tarefa, né? sim, Trabalhinho de atividades escolares, você vai ter que ter paciência para levar esse ser humano para a vida. E é sim, muito mais do que letras, né? Como o apóstolo sim, Paulo bem coloca, a letra mata, mas o sim, espírito é quem vivifica. E é nisso que a gente se apega, né? É nisso que a gente se apega. é verdade. E assim, eu gosto assim de desfazer mitos, né? Sempre que eu faço uma live assim, eu vejo aí alguém do meio para o fim da live, né? Depois da gente comentar assim um pouquinho, né? Porque na live não dá para exaurir o assunto, né? Muita coisa, mas assim, Uhum. partindo do pressuposto, né? E muitas das pessoas que estão nos assistindo vão nos assistir, né? Assim, não tem um conhecimento tão amplo do homeschooling, então tem aquele mito, não, mas homeschool é para quem tem dinheiro, precisa de muito dinheiro, é coisa de elite, como eu não sei se você assistiu a última sessão lá do Senado, eu entrei no finalzinho e a senhora que estava falando, ela é secretária de educação de algum estado aí, e ela falando que educação da elite para a elite, falando assim do homeschool, quanta ignorância, né, Nossa. quanto ao tema, né? E isso é um mito assim muito muito divulgado, né? Eu vejo
as pessoas muito falam, ah, não, homeschooling é para quem tem dinheiro. Quer dizer, homeschooling é para quem tem dinheiro, tu é rica, tu é rica. Não, não, não sou rica. Estamos trabalhando para isso, por que não, né? Para a gente trazer o Sim, melhor dessa terra, sim, né? sim. Ensinar empreendedorismo para os nossos filhos, mas ainda não sou rica, né? E eu digo para você, quando a gente começou a educação em casa, a gente, inclusive, estava num patamar de muitas dificuldades financeiras, mas muitas dificuldades financeiras mesmo, sabe? A gente Imagina. estava recomeçando do zero a nossa vida, do zero mesmo. A gente, inclusive, não trouxe nada do sul quando a gente veio, retornamos para Goiás. Então, a gente é Sim, uma casa completamente minimalista e sem mobília, inclusive. sim, E hoje a gente está buscando, ascensionando um pouco mais. E eu digo para você, quando a gente começou a educação em casa, nós éramos pessoas assim que, inclusive, é, estávamos, quando colocamos o Richard na escola, fizemos inclusive um gasto oneroso. Quando a gente sim, tirou o sim, Richard da escola, que ele teve essa experiência lá na escola aos 7 anos, nós fizemos economias maravilhosas. Por quê? É completamente assim, autossustentável. Eu posso até dizer sim, essa sim. palavra sobre o homeschooling. Verdade. Então, uma pessoa chegar e dizer que é uma educação elitizada, sabe? Que só pessoas que têm condições, né, financeiras muito boas podem fazer educação em casa, é de uma tamanha ignorância, me desculpa. E a gente tende muito a julgar muito mal aquilo que a gente não conhece. Vá Verdade. conviver, querida, né? Eu não sei, senadora que falou, vá lá fazer um momento com as famílias, vá conhecer de Sim, perto a realidade sim, dessas famílias, porque não é bem assim. Nós temos algo bem eclético, nós temos famílias de todas as situações sociais que praticam a sim, educação em casa. Né? Então, sim, quando nós começamos, nós estávamos num período de muita dificuldade, nós economizamos com material, nós economizamos com. Não existe esse negócio de uniforme, né? Nós economizamos com questões de transporte, nós economizamos com questões de lanches que vai se fazer para ir para a escola. É muita coisa que a gente economiza. É autossustentável porque a gente pega o material e reaproveita. A gente não sim, utiliza, inclusive assim, quando eu utilizava cadernos para os meninos escreverem, fazerem as atividades, a gente acabava reutilizando aqueles cadernos e dividindo ele para a próxima sim, etapa. Hoje sim. eu uso fichários, né? Para eles Aham, escreverem, a gente vai usar fichários que aí você fica reaproveitando, vai comprando só folhas. E você vai sim, inovando, usando. É a melhor forma de você usar, inclusive, a criatividade para fazer algo sim, sustentável e ensinar, inclusive, empreendedorismo e economia para os filhos. É uma oportunidade sim. ímpar. É, Não é é verdade? verdade. Sim. E eu sempre faço uma oração, né? Que é que eu não subestime, né, a capacidade dos meus filhos de aprender, né? Principalmente a palavra de Deus, mas assim, aprender em todos os sentidos, que eu não subestime a capacidade cognitiva. Então, tem momentos que a criança não precisa de papel, é aquela conversa, né? É aquela dúvida, assim, é aquela curiosidade tão gostosa que a criança tem. Então, uma simples conversa, ela aprende, nunca mais esquece, né? E o quanto ela repete, ó. Hoje, na reunião da comunidade, lá no momento devocional, a coordenadora fazendo devocional, a Esther falou, tia, meu pai me ensinou que ela estava falando sobre guardar a coroa, né? O texto de Apocalipse, tia, meu pai me ensinou que quando eu guardar alguma coisa, eu tenho que fechar os olhos e abrir para memorizar onde foi que eu guardei. Uma conversa simples aqui. Então, isso Que é coisa maravilhoso. Então, é linda. graveto na areia mesmo. Homeschooling é graveto na areia. E, com certeza, todo esse investimento de livros, você educa os filhos todos, né? Livros maravilhosos que duram. Então, realmente, é muito mito essa questão de quem só faz homeschooling porque E, tem dinheiro. Mas, por tratando do seu exemplo, currículo, sim, pode só um falar. minutinho sobre o exemplo. Os meninos, Sim, eles estão inclusive agora na aula de violino aqui perto, e onde sim, eles têm uma sociabilidade também extra fora da nossa casa. E sim, me pediram, né, para a gente estar fazendo um histórico escolar. Eles conhecem, a diretoria nossa nos conhece e sabe que as crianças estudam em casa.
E aí eu falei, olha, eu sim, estou devendo aí, eu falei para nossa amiga, eu estou devendo esse histórico, tenho que me organizar para enviar para vocês. E algo muito interessante que ela falou, que alegrou muito no coração, falou, olha, Kelly, é importante mesmo que você traz o histórico, só por questões mesmo diplomáticas, porque a sim, conduta do Richard, a conduta do Ronald é algo tão maravilhoso, tão exemplar, que assim, a gente nem precisaria disso. Mas é só sim, questão de protocolo, porque nem precisaria. sim, E eu fiquei muito feliz com aquele retorno dela, porque que justamente bom. longe dos nossos olhos, onde eles não estão Sim, ali, né? A gente dá a liberdade que deles nós poderem vamos estar ver. lá, e eles não estão ali, os nossos olhos vigiando eles, porque eu deixo eles lá e volto. E a gente tem Sim, esse retorno, vale a pena, porque a gente vê, olha, tá dando certo. Tá dando certo sim, e as pessoas estão percebendo, não é sim, para me gabar de jeito nenhum, porque eu acredito que sim, você sim, vive isso. Todas as sim, pessoas que nos cercam e veem, conhecem os nossos filhos e têm a oportunidade de estar com eles longe dos nossos olhos, falam a mesma coisa. Então a gente percebe assim que a conduta, o cuidado, o amor, sabe? Inclusive esse texto aqui do Pequeno Príncipe que diz assim, lá do Saint-Exupéry, que diz: foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. Eu amo esse texto, né? é, Porque é lindo. é isso que a gente faz, a gente se dedica ao nosso jardim, sabe? Tem Sim, dia que é fácil? Não é, gente. Tem dia que a gente quer chutar o balde como toda mãe. Mas a uhum, gente olha para dentro e percebe que vai passar. Um dia isso sim. aqui vai passar e vai ter valido a pena cada momento investido, né? E quantas, Você quantas ia perguntar. lembranças, né, nossos filhos terão. Aí a Ximena é uma amiga nossa lá da comunidade, está dizendo, esse feedback é maravilhoso, com certeza, né? Eu sempre falo, quem beija meus filhos, minha Nossa, boca doça, né? Né? já vi É essa muito, frase, Su. Aham. é, muito bom e realmente esses feedbacks, Ximena, com certeza são maravilhosos. Saudades, viu? Nos vemos na festinha. Tá viajando, Ximena, chique, merecido. Chique, Falando Ximena. do teu currículo, Kézia, você que dá todas as disciplinas, o marido dá alguma disciplina formal, vocês têm tutores, como é essa divisão? Então, no momento a gente não escolheu ainda ter tutores extras, né? Fora aquilo que a gente já trabalha aqui mesmo, que é onde eu aplico as disciplinas, eu acompanho, né? Hoje, inclusive, o Richard, o mais velho, ele está num patamar esqueci a palavra aqui agora, ele mesmo se ai, Autodidata, gente, né? autodidata. Autodidata? Isso, exatamente. A gente veio preparando todo esse processo para que o Richard já começasse a ser um autodidata e ele governasse ali o seu dia, organizasse o seu dia e tem funcionado bastante, embora tem dias que, como a gente também passa por momentos de altos e baixos e às vezes tem uma dificuldade de seguir a rotina, ainda mais um adolescente que está naquela fase que não é nem criança nem adulto, né? E tem Sim, aquela gangorra emocional e os picos, né, da química física, né, que está ali no seu organismo biológico. Então tem dias que ele tem um pouquinho mais de dificuldade, aí eu chego mais junto. Porém, sim, eu tenho sido, né, a tutora dele. A gente usa algumas ferramentas também. O meu esposo vem acompanhando, cercando à medida do possível. Ele fica mais sim, é, perto deles da questão do ensino na área de tecnologias, que é a área do meu marido também, né? Então, ele acompanha os meninos, ele incentiva os meninos a, inclusive, a empreender através das sim, tecnologias também, porque a gente sabe que é algo que não dá para tirar dos nossos filhos. A gente pode, eu sim. sou um pouco, esse assunto às vezes dá cabe uma live, né? Mas Uhum. eu não sou muito a favor dos pais que dizem que tira 100% a tecnologia dos filhos, porque eu acho que não é assim que funciona. Se você não educar essa jornada para que eles tenham ali uma certa interatividade, um dia, quando eles tiver que ter acesso a isso, eles podem, né, inclusive, exceder além do que deveria. Então, a gente procura trabalhar isso e trabalhar também, inclusive, as plataformas que a gente usa na internet
e sim, também preparar eles nesse empreendedorismo que eu acredito que é o futuro digital mesmo, né? O mundo está se sim, digitalizando. E a gente, aí sim. onde entra a área do meu esposo, né? Dele atuar ensinando meus filhos e acompanhando eles nesses processos. Tem sido Que assim. legal. Você Isso. comentou que eles estão aí fazendo a aula de violino. Tem mais alguma coisa extracurricular? Esporte? Só não tem Arte? sido, Arleia, não tem sido mais por causa assim do tempo mesmo, sabe? Porque, Sim, sim, inclusive, eu sinto, eu tô me sentindo em débito com eles no sentido de, na área de educação física, esportiva. Porque a gente tenta sim. fazer isso no dia a dia. O Richard faz, ele já tá vaidoso, né? Já tá ali, os músculos, não sei o quê. Então ele levanta, ele tem a rotina dele de treino. Mas, assim, eu Sim, acho muito legal. importante essa interatividade com outras pessoas também lá no extracurricular. Isso é Sim, legal, eu sim. acho que é É, importante. A gente não deve privar nossos filhos disso, né? sim, Então, assim, eu tô me sentindo em débito com eles, mas é por questões de tempo mesmo. O tempo urge, quando a gente percebe, você já foi engolido ali pelas atividades do dia. Mas, assim, sim, eu pretendo organizar melhor isso para que eles possam desenvolver uma prática esportiva, né? sim. Até então tem sido isso. No momento, a prática deles tem sido mesmo extracurricular na educação, a aula de música, né? Sim. Tem sido isso. Excelente, porque também não é colocar atividade em cima de atividade, né? Também para a criança. A Não, criança não precisa estar ocupada o tempo todo, entretida não. também o tempo todo. Não é preciso também de um momento do ócio, um momento em família também que não tem essas responsabilidades, naquele momento da família também, senão fica só a mamãe dá aula, mamãe leva para música, para o futebol, e não tem né, aquele momento de família também não é só. Porque às vezes. Mudando para as famílias que levam para a escola, né? Às vezes é escola de manhã, de tarde tem mais outra atividade extra, e aí acaba a noite e acaba realmente ocupando todo o horário da criança, e não é isso, né? A criança não precisa estar Uhum. com todos os horários ocupados, né? E assim, Parece pequenos me perdoe, adultos, né? isso, com tanta responsabilidade. Me perdoe que se tem alguém né, que tem filhos em escola, não me leva a mal, não se sintam ofendidos. Mas assim, me parece assim que é querendo até se livrar das crianças, sabe? Se livrar. Não consigo estar com meu filho o dia todo, não. Eu preciso. Para eu fazer alguma coisa, eu preciso que ele esteja em outro lugar, sabe? Me parece Uhum. que no fundo é isso. Mas aí você tocou aí um pouquinho sobre socialização, mas vamos também desfazer esse mito aí. Quando perguntam sobre socialização, e esse era meu calcanhar de Aquiles, quando eu pensava em homeschooling, era essa pergunta que eu tinha medo. Ai, meu Deus, eu vou fazer, mas quando me perguntarem sobre socialização, né? Eu lá no comecinho, né? Não sabia também tanta coisa. Ai, meu Deus, quando perguntarem sobre socialização, o que eu vou responder? Como responderei, né? Hoje já sei como responder. Mas aí, Kézia, quando pergunta essa pergunta, né? Você devia cobrar pela resposta, né? Manda o Pix aí que eu respondo. Uh, É incrível como essa pergunta já está tão saturada, tão É, desgastante. Mas, assim, às vezes a gente fica um pouco impaciente para responder, mas a gente é, tem que ter uma paciência, tem que ter carinho, tem que ter amor, porque, inclusive, a educação domiciliar é algo que a gente tem que educar as pessoas sobre ela também. sim, Né? Então, sim, cabe a nós ter paciência e todo um zelo para responder as pessoas e todas as perguntas que elas têm. Né? Porque se a sim, gente que faz a prática não responder de maneira mais coerente que possa elucidar as dúvidas, pode ter sim, certeza, a mídia não vai fazer isso. Pelo com contrário, certeza. né? A É, mídia ela bate em cima, ela faz com que realmente a nossa prática fique algo duvidoso e perigoso até para as crianças, né? Então, assim, sim, quando nós começamos, como eu acho que toda família tem, é esse questionamento. Até onde o Richard ainda estava criança, ali aos seus 5 anos, que ainda 6 anos, ainda dava para relevar educando em casa, embora exista uma certa obrigatoriedade do 4 anos já estar a criança sendo alfabetizada na escola, mas a gente foi sim, levando tranquilamente. A gente, né, não, com 7 anos a gente põe na escola, para tentar tirar as, a- aquelas perguntas
E os meninos já não tá na escola, né? Enfim. Aham. Aí, quando a gente realmente pôs lá na escola e tal, e teve processo, e a gente depois tirou eles da escola, aí a gente preocupou sim. A gente ficou, inclusive, tendo aquele cuidado de ficar, não falar sobre isso com as pessoas. Sim. Até porque na época que a gente entrou, na internet ainda não estava muita gente. Eu não se achava muitas famílias educadoras ainda no Instagram. Muitas pessoas Sim, sim. tinham medo, têm medo, e agora estão, outros de alguns grupos que eu participo, estão assim, temerosíssimos, né? Com Sim. a questão para a Até transição de histéricos, né? Tem governo. uns que estão histéricos. Histéricos, meu Deus, para a transição de governo, as pessoas assim, muitas famílias inclusive, que auxiliam, são mentoras, estão deixando, tirando Sim, seus perfis, algumas que eu conheço, sim. porque estão Também já vi. temerosas, né? Pelo contrário, no nosso caso, nós que também estamos trabalhando com processo de mentoria, também estamos caminhando nesse trabalho, a gente resolveu que não, que eu acho que a hora é agora, é oportuníssima Sim, para que a gente possa, sim, inclusive, ajudar as famílias que estão cheias de sim. dúvidas. Né? Eu acho que é Exato. oportuno demais a gente ficar firme no nosso propósito de Sim, influenciar para o bem outras famílias. E aí, quando a gente entrou nesse momento, as primeiras pessoas com quem a gente tinha que elucidar toda a questão das dúvidas, a gente sabia que eram os parentes, os sim, familiares. Né? Deixar eles muito à vontade e tranquilos, sabendo que eles poderiam confiar que os netos, os sobrinhos deles, né, estariam em boas mãos nesse sentido educacional também. Uma vez sim, que eu e meu marido nos posicionamos com firmeza, não atacamos ninguém, não sim, fomos mal educados com ninguém, ríspidos, mas a gente mostrou com propriedade o nosso projeto sim, de vida familiar, as pessoas simplesmente, Arleia, por nossa convicção tão firme, por nossa missão de vida tão convicto, que elas simplesmente olharam e se encantavam com o nosso posicionamento e nunca sim, tivemos nenhum problema com isso, sabe? Ficamos sim, sim, o coração às vezes ficava ansioso, eu pensava, será que eu vou dar conta de todo esse processo? Porque a gente acha que meu Deus, se eu não formar um ser humano para ser alguém na vida, nos padrões do é, mundo, meu Deus, o que eu vou doutor de formar? Harvard. Pois é, gente, se eu formar um ser humano respeitoso, que ame o próximo, que ame a Deus acima de todas as coisas, assim mesmo como o seu próximo, aqueles princípios que a gente Sim, sabe, conhece, eu sei que eu vou estar entregando para a sociedade um ser humano pronto para viver bem. É isso que sim, me preocupa. Quanto mais o que eles vão. Gente, Arleia, eu lembro que tantas coisas que eu estudei que eu era criança, gente, não uso para nada. verdade. Agora, com meus quase 42 anos, que parece que a vida está se desbravando para mim, eu estou começando a Verdade. pensar num curso tal, em algo tal, em exercer uma. Agora! Por que a gente É, põe tanta cobrança em cima dos nossos filhos sobre o que eles vão ser? sim. Né? Tem dia que a gente nem sabe o que a gente vai ser. É. E E a bem gente pequenininhos fica. assim, todo dia quer ser uma coisa, né? Aqui é bailarina, é cozinheira, todo dia é uma coisa diferente. Exatamente. Então, você vai se reformulando, você vai se reformando, se reorganizando emocionalmente e vai percebendo que está tudo certo. O importante é você encaminhá-los a serem pessoas que amem a Deus, que amem o próximo, que façam bem nessa vida. E eles mesmos vão descobrindo o que eles querem ser no processo. A gente ilumina, a gente joga nesse Sim, processo, a gente joga luz. A gente joga luz nas sombras deles, inclusive, né? Para que eles ali se descubram, abracem as suas sombras, acolham as suas sombras. Né? Eu tô com um aqui que está com 14 anos, que o momento dele é aquele momento de adolescência que todo mundo, todo pai praticamente teme, né? Mas está sim, sendo um processo tão construtivo, tanto para ele quanto para nós. Porque que ele bom. me motiva a me descobrir, a me Sim, melhorar, para que eu possa derramar a luz nas sombras dele também, né? sim, sim, verdade.
É Que isso aí. lindo isso. E falando em descoberta do conhecimento, e assim, às vezes eu paro e penso, onde foi que eu estava esse tempo todo que eu não li esse livro, né? Principalmente lendo, fazendo leitura em voz alta assim, né? Onde foi que eu estava que eu não descobri esse livro tão barato, tão conhecido? Mas graças a Deus, né, que Deus está nos dando a oportunidade de não só educar nossos filhos, mas nos autoeducar, né? Salva duas gerações, não vamos salva duas gerações, com certeza. Nossa, que lindo Bom, isso. Salva duas gerações. Meu Deus, vou guardar isso pra vida, viu? Vou guardar isso pra não é vida, minha não, porque também aprendi isso, não é minha não. E aí, com certeza, eu acredito que o melhor que eu posso fazer pelo meu país, eu sou cidadã, eu voto, eu pago meus impostos, eu trabalho, eu faço tudo isso, mas eu acredito que o mais importante que eu possa fazer pelo meu país é educar meus filhos debaixo do temor do Senhor, é amar meu esposo, é cuidar da minha casa. sim. Porque as Deixa eu famílias fechar na fortes, com janela certeza, as aqui. sociedades serão transformadas, as instituições serão transformadas se as famílias estiverem fortes e se as famílias forem Sim, transformadas. o segredo tá aí mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre métodos. Se a gente joga lá no Google métodos de educação domiciliar, ai meu Deus, vai aparecer 300 métodos, muitos listados, Uhum. muitos catalogados, muitos padronizados, alguns nem tanto. Qual o método que a Kézia utiliza em casa com os filhos? Ah, o nosso método, assim, a minha natureza é uma natureza muito eclética. Um dia eu tô de um jeito, um dia eu tô do outro. E eu respeito muito isso em mim, porque se eu me engessar, Sim, eu não saio do lugar. Então, sim, aproveitando muito que eu sou muito eclética, gosto de pesquisar isso, de pesquisar aquilo, eu assumi que a natureza do nosso homeschooling, ele é sim. eclético, ele tem um pouco de tendência unschooling também, não sei se vocês conhecem esse termo, quem está aí com a gente também, e Sim, quem vai ver a live, né? Unschooling, escreve-se unschooling, né? sim, sim. Então, eu aplico um pouco dessa magia maravilhosa do unschooling. A gente vai dar uma olhadinha lá um pouco no jeito que é o método Charlotte Mason, que é maravilhoso também. Acaba que eu descobri que eu faço um pouco de Charlotte Mason aqui em casa Sim, também. Então, eu preferi assumir unschooling e ensino clássico, vamos dizer, sabe? Porque é a sim, forma mais sim. eclética possível. Então, eu comecei. No final, a gente vai falar um pouco sobre os livros, né? De Sim, indicação de sim, livro. sim. É. Foi. Então, aí eu falo um pouquinho mais. Que foi, inclusive, esse livro aqui, tá virado, né? Ensinando Trivium. Já vou falar logo Sim, dele, gente. Esse livro, ele tem dois volumes, né? Esse é o volume teórico e esse é o volume para você colocar em prática. Para dizer a verdade, não consigo aplicar todo ele sim, assim no seu total, né? Porque ele é sim, muito denso, mas é um livro maravilhoso. A Arleia sim. colocou unschooling aí, tá certinho. E aí, é um livro maravilhoso. Se a pessoa for aquela pessoa muito pragmática e assim, Aham, excessivamente, sabe, aham. cheia de, né, uma rotina muito certinha, vai adorar seguir à risca É, todo esse material. Porém, eu sim, não sim. consigo. Eu não Aham, consigo. Mas a essência, sabe, do ensino clássico, eu não abro mão. Não abro mão. sim, Porque sim. são virtudes assim que eu tenho certeza que com que até aqui eu tenho chegado, com um menino de 14 anos, né, eu percebi que é o que tem dado certo. É o ensino Sim. clássico dentro daqueles princípios de educação cristã em casa. Uhum. Então, isso aí o resto, aí eu jogo o unschooling no meio, boto, né? A gente optou por morar no meio da natureza, isso ajuda muito, isso traz leveza. Então, o restante vai de boa, sabe? É isso que eu tenho feito aqui, né? E Excelente. procurar ter um cronograma para a gente fazer ali, procurar aplicar o mais, assim, ter uma rotina, né, onde você consiga aplicar pelo menos aí uma boa porcentagem daquilo que você propõe para sua família, tá tudo Sim, certo. O mais importante é o amor, a família estar unida, sabe? De forma sim. que, dentro desse nosso questão, da questão do nosso ensino, uma coisa que a gente não abre mão e a gente fala para os meninos é que
os maiores e mais importantes amigos da vida de vocês são os irmãos de vocês. Sim. Não queiram achar que vocês vão ter amizade lá fora. Vocês trazem os amigos, enfim, tem os amigos de vocês. Porém, se vocês não forem amorosos, parceiros dos amigos de vocês, esqueçam, porque vocês não vão ter amigos além de vocês. Porque um dia, quando vocês realmente precisarem, é a família de vocês que estará ali. São os irmãos de vocês que estarão ali, né? Para dar o suporte que vocês precisam. Então, isso é princípio, que a gente não abre mão dentro da nossa educação. Eu não sei se... Não, é isso mesmo. Eu tenho esses 2 livros aí também, recomendo, muito bons. Mas aí, já que você... deixa eu inverter aqui, né? Ou então fazer 2 perguntas em uma. Como é que você faz planejamento e principalmente para conciliar, já que você tem filhos em idades diferentes, que talvez isso possa pegar alguém, né? Não, eu vou dar aula para todo mundo no mesmo horário. Como que eu vou fazer? Tem coisas que dá para unir ou não? São completamente diferentes que eu tenho que tratar em momentos diferentes com cada um? Então, a gente procura trabalhar assim um planejamento, né? Para que torne o dia enriquecedor e a gente possa ter organização na vida, né? Então, assim, eu desenvolvi um planner da família, esse aqui eu imprimi, a gente está até para o ano que vem, que a gente inclusive dispõe ele, a gente quer fazer uma gráfica bem bonitinha para ver como é que vai ficar, mas ele fica disponível também para poder impressão caseira, né? Então, assim, eu desenvolvi para a nossa família dentro do nosso prospecto para que a gente possa ter ali o dia a dia mais bem definido. Então, a gente organiza ali o planejamento anual, você faz um planejamento daquilo que você quer trabalhar anualmente, aí depois você vem e já pensa naquilo dentro de uma proposta para 6 meses, aí depois para o trimestre, aí depois para o mensal, aí depois para o semanal, até você chegar no planejamento diário. Eu acho que com isso você consegue trazer tudo que é a proposta que você quer trabalhar do ano letivo de forma muito leve e tranquila, sem que você torne o seu dia pesado. Então, aqui em casa, a gente não leva mais que 3 horas diárias de trabalho com matérias acadêmicas, não. Não levamos mais que isso. Uma proposta muito importante que a gente trabalha para a nossa família, que eu digo que é uma das mais importantes, é a leitura. Porque eu acredito que quando você traz ali uma leitura, né, inclusive vários gêneros literários também, para que a criança tenha acesso a isso, você está propondo ali uma alfabetização contínua, inclusive da nossa, né, de melhoria de escrita, de melhorar a sua maneira de falar, de conversar. Um dia desse mesmo a gente teve uma reunião com o pessoal que a gente precisava tratar alguns assuntos que seriam importantes para nossa família, onde principalmente o Richard, que ele é muito bom com o verbo, né, para falar, o pessoal se encantou porque ele tinha uma retórica, ele tem uma retórica muito boa, mas a leitura proporciona isso, sabe? Então, como a gente expõe os nossos filhos à leitura, eu digo que a própria leitura já faz por si só muita coisa mesmo, sabe? Então, eu não sei se era isso que você me perguntou. E aí, sobre dar aula para os meninos em idade diferente, como conciliar as idades? Sim. Isso. Outra coisa que a gente percebe no caso dos meus, que são cerca de 4 para 5 anos de diferença de idade, é que no caso o mais velho já vai ajudando o outro também. E o que está mais, né, o maior em idade, ele acaba já por si só nessa rotina, já fazendo com que o outro desenvolva muito, sabe? Porque o mais novo, ele vai querer acompanhar aquele mais velho, porque ele é a inspiração do mais novo. Então, ele já, por si só, ele quer acompanhar. Eu tive falando, foi muito engraçado isso aqui anteontem. O meu mais velho, ele é um pouco vaidoso nessa coisa, né, de conversar bem, enfim. E aí, eu falei pro Ronald, o ano que vem, pegando o exemplo do meu sogro, né, porque quando tá com os avós, aprende muito, as pessoas, enfim. Aí meu sogro falou que na infância ele estudava o dicionário, né? O dicionário. Pegava o dicionário para estudar, para escrever. Aí eu falei pro Ronald, de 9 anos, filho, ano que vem nós vamos estudar o dicionário,
para você se desenvolver mais. Aí o Richard, não, mãe, então eu também tenho que estudar? Como assim? Aí, tipo assim, como se. Vai que o Ronald, né, fique Faça muito ele. melhor do que. Por favor, mãe, coloque isso também na minha rotina de estudos. Eu achei muito engraçado isso. Então, sabe, a própria criança também, pessoal, eles vão participando pra gente o que que eles estão querendo fazer, o Sim. que que eles estão querendo aprender. Não é assim? É. E essa Então ajuda personalização da muito. educação que é maravilhoso, né? Você personalizar, né? Então, O que é a necessidade, as habilidades que sua criança tem, né? Que seus filhos têm, valorizar isso e justamente aquilo que você quer mirar lá na frente. O que que ele quer ser? Então vamos traçar esse plano de longo prazo, né? Agora, o que que ele quer ser, quais necessidades e principalmente valorizando as habilidades dele. Então, acho que é você falou algo fantástico. incrível, habilidades para a vida também, né? Porque, olha, você fazer com que o seu filho participe, com que a sua casa seja uma casa harmoniosa no quesito de limpeza, isso aí Sim, traz para a criança, para o adolescente, um sentimento de pertencer, de que ele faz parte dali. Isso tudo está no propósito, inclusive, para que no futuro ele possa viver bem na família dele, na casa dele, né? Então, assim, coisas que vão ajudar no jardim, que vão ajudar ali, algo que vai aprender com os avós, a consertar alguma coisa, né? A sim, mexer numa eletricidade ali, vendo o avô aprender, eu vou ensinar. Tudo isso são habilidades para a vida. Porque a gente não vive só de estudar, gente. As pessoas acham sim, que a gente sim, tem que pôr a criança na escola, que a criança tem que dominar o estudo. Mas sim, muitas vezes as crianças não sabem nem se relacionar. E olha que estão sim. socializando, hein? É, Mas não sabem cumprimentar as outras, não sabem chegar diante de sim, um mais velho. Tanto é que a questão da socialização só entre os pares da mesma idade, você percebe que as crianças elas ficam afetadas no sentido de que elas não sabem cumprimentar uma pessoa que é mais velha, né? sim. É um ponto Não muito tem importante onde paciência as com o mais pessoas novo. com o mais novo, né? Os outros lá, o coleguinha passa a ser mais importante que o irmão. São Sim, coisas da socialização aí do mundo, né? Que a sim, gente percebe que não é tão assim favorável e tão saudável como as isso, pessoas acham que deveria, né? Porque sim, tira muitas coisas importantes da vivência daquele ser humano, né? sim, Enfim, verdade. E dentre tarefas domésticas, eu acho que a mais importante para ensinar logo e primeiro é arrumar a cama. Se você não arruma a sua verdade. cama, não venha dizer que você vai mudar o mundo, que você vai fazer revolução, que você vai fazer isso, vai fazer. Não, nem arruma a cama, Verdade. sinto muito. Então, arrume primeiro a sua Essa é cama, depois você ótima. cuida do dia. Você não vai revolucionar o mundo se você não começar pela sua cama. De Inclusive, já maneira ouvi isso nenhuma. de grandes mentes filosóficas mesmo, que se você não Sim. começa a sua vida botando ordem no seu quarto, não queira que sua vida vai dar certo. Muito bom isso. Então, vamos a indicações de livros, né? Vamos indicar alguns livros aí. Me diz, o que que você leu lá no começo, né? E o que que você indicaria para quem está começando ou algo que você está lendo aí atualmente para indicar para a gente? Bom, algumas coisas, muitas coisas, acaba que sobre homeschooling mesmo, a gente acabou lendo pela internet mesmo, né? Sim, Na experiência de outras famílias. É, Então, nesse iniciozinho, lá no iniciozinho, eu vou confessar para vocês que eu não fiz assim leituras, que eu comprei livros. O livro que eu uhum, comprei que me chamou maior atenção mesmo foi o Ensinando Trivium. Eu achei maravilhoso a abordagem do sim, Trivium, colocar a educação clássica cristã envolvendo ali, né, a arte de falar bem, né, a arte de pensar bem. Para mim foi assim de uma completude que acabou que eu não fui estudando muitas outras coisas, né? Mas sim, aí você acaba trocando ideias através da internet, da experiência de outras famílias. Foi muito importante também para fortalecer a minha convicção como família educadora. Ouvia muita sim, palestra de famílias que, uhum, inclusive, já estão nesse caminho aqui no Brasil, ó, há mais de sim, 20 anos e ficava meio silencioso. Então, assim, isso me fortaleceu muito também.
né? Hoje em dia, acaba que a gente tem outras leituras que a gente vai imbuindo aí no nosso dia a dia, porém que não é só sobre homeschooling, é sobre valores mesmo, sabe? Sim. Então, como eu falei, a indicação aqui, para quem quer um ensino clássico muito assim, completo, para mim, Sim. o Trivium é maravilhoso. Maravilhoso. E aí, tem algumas outras leituras aqui que eu não achei os meus livros, que a gente já está no processo de ter que nos mudar de casa também. E tem alguns Sim. livros que ainda nem saíram, porque a gente ainda está na fase de aluguel, morar de aluguel, né? Então, assim, a gente Sim. fica naquela fase. Algumas coisas a gente nem desencaixou. Eita. Mas olha, gente, eu comecei a ler um livro que eu gostei demais sobre a vida do Diego Hipólito. Que é Criando Campeões. Gente, ele fala coisas lindas, maravilhosas aqui, sabe, para pais e professores. Eu indico muito essa leitura aqui. Quero até fazer uns posts sobre esse livro. Aí tem um livro do Augusto Cury também que eu li, que foi muito bom, que é Pais Brilhantes, Filhos Fascinantes. Uma coisa assim também. Algo maravilhoso para trazer aquela transformação de dentro para fora, a começar dentro de nós, pais, né? Fora a Bíblia, né? A Torá, que para mim a Bíblia ela é completa, né? Tudo que você quiser ensinar seus filhos, a Bíblia ela é completa. Você vai usar de geografia, história, matemática, filosofia, tudo que você quiser. Música, através de salmos, isso tem na Bíblia, não é? Aí tem a Bíblia, né, que a gente não abre mão, que é a primeira coisa. Se um dia a gente não conseguir estudar algumas matérias que precisa estudar no trabalho acadêmico, mas a gente fez a leitura do dia, fez partilha sobre aquele assunto, conversamos sobre aquilo, para mim o dia já foi ganho, tá? Verdade. O princípio aqui é esse. E tem um livro que a gente um guia diário que a gente usa todos os dias aqui em casa. Ele é judaico, né? Ele é escrito pelo rabino Joseph Teluski. A gente gosta muito também de ensinar aqui os princípios de uma educação judaico-cristã. Então já tem um bom tempo que a gente já faz isso. E aí a gente achou essa literatura, mesmo que você não seja muito amante assim, do judaísmo, propriamente dito, mas os valores que eles nos ensinam, gente, assim, não tem como errar. Foi um achado, uma pérola esse livro aqui, porque ele ensina coisas tão bem equilibradas para a vida humana. Não é aquele judaísmo radical, não é um cristianismo radical, porque eu acho que tudo que é radical não é bom, sabe? Não constrói um ser humano equilibrado. Então, assim, esse livro aqui tem nos ajudado muito na nossa educação com as crianças. Diz Então, aí o nome dele, Kézia, porque tá tremido assim. Tá virado, né? O Livro dos Valores Judaicos, tá? O Livro dos Valores Judaicos. Ele é do Rabino. Se você colocar o Livro dos Valores Judaicos e procurar ele, você já vai encontrar ele fácil. Porque o nome do Rabino é um pouco difícil. Então você tem aqui, ó, 365 dias para aprendizadas. Menina, aí sim, se você achar que algumas coisas é um pouco. Mas é da muito cultura judaica, não importa. Algum aprendizado você vai trazer para sua vida cristã. Sim. Também. Querendo ou não, a gente nasceu lá, né? A gente nasceu lá, né? Então, assim, por enquanto, Arleia, são esses, né, que a gente tem usado. Ó, a gente cortou a história convencional e trocamos por esse livro aqui da doutora Cláudia Bernard Pacheco, A História Secreta do Brasil. Porque a gente entendeu que a gente precisa fazer com que os nossos filhos amem a nação em que eles vivem. E que o Brasil, o Brasil tem uma importância, assim, fora do, sabe, sobrenatural para o mundo. Por isso dá para entender o que está acontecendo aqui na nossa nação nesse tempo presente. Então, esse livro dela aqui, a gente tirou outras coisas de história para colocar esse livro aqui de história. É a História Secreta do Brasil. Sim.
Maravilhoso, Certo. perfeito, tá? E aí eu queria indicar esse livrinho bem que antigo, do David Merck, 101 Ideias Criativas, para você introduzir assim, atividades bem interessantes, dinâmicas, para você fazer em família, sabe? Muito legal esse livro, muito bom, tá? No momento é isso aí. Opa, Excelente. Quem tiver mais algum comentário, alguma pergunta, a hora é agora, que a minha fila de perguntas só tenho mais uma para fazer para a Kézia. Então, quem tiver ainda alguma curiosidade sobre a rotina dela, sobre a família dela, ainda está em momento de fazer. Enquanto eu gostaria, Kézia, que você, né, pudesse dar um conselho, né? Essa mãe que está aí, talvez, vai chegando no final de ano, então talvez tem famílias aí decidindo pelo homeschooling para ano que vem, né? Estão aí ponderando, estão aí namorando o homeschooling, mas ainda não decidiu. Então, se você pudesse dar um conselho, né? Você que já tem tanto tempo de estrada, já errou muito, com certeza. Então, assim, um conselho vindo de você, eu sei que vai ajudar muitas pessoas a economizar tempo e não errar aquilo que você errou. O que você exato. poderia dizer? Olha, primeiro eu digo para você, assim, que o medo, mãe, pai, é completamente normal. Você só não pode ser, sabe, consumido por esse medo, né? Porque é natural que a gente tenha medo. Todo desafio que a vida te propõe, né? Ele vai trazer aquele medinho. Mas o mais importante é se você e sua família estiver unidos nesse propósito. Você, pai e mãe, que quer começar nessa jornada, se você, pai, se você, mãe, um está apoiando o outro nesse projeto, não tem como dar errado. Porque assim, não dá é para começar dividido. Nenhum reino dividido ele vai prosperar. Isso aí é fato. A gente já tem palavras sábias do Senhor sobre isso. Se o pai apoia e se a mãe apoia, e se também vocês têm ali, se preocupam em fazer com que as crianças também estejam sempre a par das decisões do pai e da mãe, porque é muito comum, às vezes, os pais serem intransigentes e autoritários demais. Não, o que a gente decidir para a família é isso, o que eu decidi para você, menino, é isso. Não é bem assim. Afinal, é sobre eles, né? É sobre as crianças, não é sobre nós. Se fosse só sobre nós, a gente conduz a vida da gente, né? Mas não, é sobre eles. Eles é quem são ali os personagens principal de tudo isso. Então, precisa também você passar isso para eles, ter o apoio deles a respeito disso. Ainda mais se você, dependendo da idade que você tira seu filho da escola, às vezes pode ser um pouco traumático. Mas tudo, gente, é uma adaptação ali contínua. Às vezes, no início, você não precisa tirar seu filho completamente da escola. Você pode fazer aquilo que a gente chama de after schooling, começar a ser mais participativo nas atividades do seu filho, deixar de terceirizar 100% o seu filho para o, Sim. né, pro governo. Dá atenção, porque, gente, se você terceiriza os seus filhos para o governo, você não pode esperar muita coisa boa, não. Então, comece a aplicar isso. No próximo ano, você que quer entrar nessa prática, comece a estudar, comece a fazer mentorias, comece a ver de mais de perto a vida das famílias homeschooling, né? Vai lá no grupo das famílias onde eles se reúnem. E é isso, né? E estude, porque tudo que a gente estuda, né? Aquilo que a gente falou, a senadora lá não sei das quantas, né? Faz teste, um comentário ignorante, não sabe o que está falando e está julgando. Então é muito comum você ter medo e julgar muito. Vá para dentro da realidade. Estude tudo isso, o máximo que você puder, exaure as suas dúvidas e comece a colocar em prática dentro daquilo que você pode. O ano que vem você vai estudar mais sobre isso, vai participar mais com as famílias, vai fazer o after schooling. Assim, você vai perceber que aquele medo é só um bicho-papão que não faz sentido, uma sombra projetada na parede, tá? É tranquilo, Verdade. é muito tranquilo. Você trocaria, Arleia? Você troca isso tudo, a experiência da sua família, sabe? É muito bom. E outra coisa, às vezes a pessoa pensa que a gente convive com os nossos filhos em casa, a gente não vai perceber eles crescer. Cara, eu
eu percebo cada centímetro que meus filhos crescem, sabe? Cada centímetro. Mesmo convivendo com eles ali 24 horas. Então, assim, e eu vou poder dizer lá no futuro, gente, eu não abri mão. Eu vi tudo acontecer, sabe? E quando as crianças, meu menino mais velho pergunta pra mim, às vezes eu venho e reconheço algo que eu errei com eles, e um dia ele falou pra mim assim, mãe, quando a senhora reconhece, a senhora, o pai reconhecem que vocês falharam em alguma coisa com a gente, mais autoridade a senhora tem, mais a gente admira vocês. Tem coisa melhor que isso, gente? Tem coisa melhor que isso? De maneira nenhuma. Não, eu tenho Instagram, resolvi abrir para o público, né? A partir de fevereiro desse ano, então eu posto muita coisa, muitos vídeos das crianças, muitas fotos. Mas tem coisa que não está em foto, não está em vídeo, está aqui na minha memória, até quando Jesus me der, né? Memória assim, das conversas, né? A Esté toda semana precisa fazer a apresentação lá no Classical. E aí ela é muito engraçada, né? Ela puxou muito. Meu pai era muito engraçado, né? Então eu vejo assim muito dos meus pais neles, assim. Então é cada coisa que eu fico assim, besta, assim, mas tudo na memória. São coisas realmente que não são inegociáveis, não tem preço. Não tem. Poder acompanhar de perto a infância. E passa rápido, vai passar a infância, daqui a pouco a Muito. adolescência, daqui a pouco as flechas vão para o mundo, né? E nós estamos preparando para ir. Né? Não tem pressa de mandar agora despreparado para uma professora que vai ensinar coisas que vão desvirtuar, que vão afastar de Deus, que vão afastar da nossa família. Então, hoje para mim, a melhor escolha que nós fizemos para a nossa família foi educar nossos filhos em casa. É isso aí. Eu acho que desumano é você mandar crianças para um covil de leões, assim, sem que eles tenham bem definidas suas emoções, bem organizadas. Né? Se até pra gente é difícil, às vezes é um pai que vai para um novo trabalho, uma nova proposta de trabalho e já fica cheio, né? Imagina uma criança que você joga lá e de repente concebe ideias assim, passa a conceber ideias, inclusive que vai contra os valores que você tem para sua família. Isso é que eu acho complicado e desumano, sabe? Verdade. Né? Mas alguém tem mais alguma pergunta? Estamos chegando ao fim da nossa live, que Kézia, assim, foi muito bom. Que papo gostoso. Dá para ficar aqui a noite toda falando. Nossa! A tricotadeira aqui, né? Estamos só no começo. Você já tem anos de estrada, mas estamos só no começo, né? Ainda tem uma jornada pela frente. Queria te agradecer demais por ter aceitado esse convite. E assim, gente, quem quiser conhecer mais um pouquinho do trabalho da Kézia, vai lá no Instagram dela, segue ela, vai lá no direct, tira dúvida lá, acompanha a rotina dela pelo Instagram, que eu tenho certeza que ela vai estar lá disponível para quem quiser, né? Mais ajuda, mais esclarecimento, já que ela tem uma mentoria também, quem está pensando em contratar uma mentoria, vai lá e procura saber dela todos os detalhes. Kézia, mais uma vez, muito obrigada, que Deus continue abençoando você, seus filhos, seu marido, viu? Não, foi maravilhoso. Muito obrigada, viu? Gratidão é minha, viu, Arleia? Acho você com uma energia muito boa de Deus, né? Eu tenho certeza aí que você ilumina muitos corações e que seja assim a nossa vida, né? Luz, sal da terra, luz do mundo e levando isso para outras famílias. E eu fico muito feliz por esse convite. Vou dormir bem leve, bem leve feliz com essa missão de hoje, tá? E agradeço muito de coração a cada pessoa que se manteve aí conectada, né? A gente sabe que tempo é o ativo mais precioso aí que as pessoas têm e pararem para ficar um tempo desse é muito valioso. Deus abençoe a cada família e aqueles que também hão de vir a assistir depois. Deus abençoe a todos. Foi muito bom. Amém. Vou deixar a live salva e também agradeço demais a audiência de cada um de vocês que estiveram conosco até agora, quem entrou depois também, mas vou deixar salvo aqui quem quiser assistir de novo, quem não deu para assistir tudo e quem também não assistiu agora vai ficar salvo. Gente, todo mundo, muito obrigada. Que Deus abençoe a cada um. Beijos e até mais. Na próxima semana vou ver que live que eu vou trazer aqui, viu? Estamos nos acompanhando. Tchau, Deus abençoe. Grata, Arleia. Bênção para você e sua família, querida. Amém. Até a próxima.
Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.